Quem vai fazer a leitura hoje para a gente? Eu leio aqui, Mauro. Estou com o livro aqui. Ô, Carlão, pode ler então, por favor. Capítulo 12, tem 13. O duelo, como o que outrora se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que dirias, no entanto, se visses dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa, para ser dirimida a contenda entre eles, reconhecendo estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova? Qualificarias de insensatos esses costumes, não é exato? Pois o duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista destro, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa, igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Mas não é isso voltar sob outra forma ao juízo de Deus da Idade Média? E nessa época, infinitamente menor era a culpa, a própria denominação do juízo de Deus indica a fé. Ingênua é verdade, porém, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia consentir sucumbisse um inocente, ao passo que, no duelo, tudo se confia à força bruta, de tal sorte que não é raro é o ofendido que sucumbe. Continua? Valdenir, os comentários estão contigo, tá? Então, fecha, Jó. Fecha, Carlos. A gente volta depois, pegando parágrafo. O estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando serei substituído pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade ao que o Cristo exemplificou e preceituou? Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Kardec começa lembrando, Kardec não, é o espírito protetor, né? Começa lembrando aqui uma ideia antiga da Idade Média, né, que dizia a respeito do juízo de Deus. Tem, inclusive, uma cultura na África, que algumas crianças que tinham problemas, eles colocavam lá no meio do mato, e se o leão, o urso, sei lá, ou algum animal comesse, aquela pessoa era culpada. Então, tinha que ser eliminada da sociedade. Se ela não comesse, porque Deus tinha protegido, ela não era culpada. Então, jogava-se esse juízo de Deus, e o Espírito está dizendo aqui, é a mesma coisa do duelo. O duelo, muitas das vezes, é chamado também de juízo de Deus. Ou seja, não morre inocente. Aquele que morre é ou deveria ser efetivamente culpado. O que é absolutamente um erro. Porque, como ele nos chama a atenção aqui, né? Como é que nós reagiríamos se alguém, ou se dois oponentes, colocassem a mão na água fervendo e ver quem ficava mais tempo? E ele diz, ele é bem claro aqui, um é assassino, o que mata. E o outro, que sabe que vai morrer, ou que tem grandes possibilidades de morrer, é suicida. De qualquer maneira, são crimes que se cometem diante das leis de Deus. Felizmente, essas coisas, né, aqui no tempo de Kardec, já não era mais tão efetiva. Quer dizer, que ainda, bárbaras que ainda regem a sociedade. Ainda naquele tempo, essas coisas eram toleráveis, não eram mais legais. Mas nós, como eu disse aqui na semana passada, e isso serviu, de certo modo, para algumas carapuças, digamos assim, né? Nós reabilitamos o duelo. E estamos, hoje, reabilitando o duelo. A página do Emmanuel acabou de nos mostrar isso. Então, quando alguém fala alguma coisa de mim,
eu não tenho aquele comportamento que o Emmanuel nos recomenda na página. Normalmente eu tenho um comportamento, ou pelo menos um sentimento, de eliminar aquela pessoa, de responder, de... Hoje, eliminar nas redes sociais é cancelar, de cancelar aquela pessoa. Isso é um duelo. O André Luiz nos diz que os duelos mentais são tão fortes quanto os duelos físicos, que o pensamento é capaz de construir coisas maravilhosas, mas também capaz de destruir coisas maravilhosas. Então, nós continuamos a duelar. Pensamento, sentimento, pelo verbo, pelas redes sociais, ainda não se instalou em nós, como ele fecha a questão aqui, o princípio do bem. Nós ainda nos esforçamos, alguns ou muitos de nós, felizmente, nos esforçamos para não praticar esses duelos, pelo menos muito abertamente. Mas ainda não está instalado em nós. Aí, se estiver em alguém aí, ótimo, me diga aí, porque eu quero conhecer esse princípio do bem. Ainda não está efetivamente instalado em nós, porque nós ainda temos muito de instinto. Nós ainda queremos reagir instintivamente às ações que chegam até nós. Sejamos nós culpados ou não, seja a ação verdadeira ou não, mas nós ainda queremos, ainda agimos instintivamente. E diz lá o Lázaro que quem age instintivamente está nos primórdios da civilização, está nos primórdios da evolução espiritual. Então, nós ainda temos que caminhar bastante para nos mostrarmos um pouco mais evoluídos. Porque, no princípio, diz ele, o homem só tem instintos. E quando nós reagimos com instinto, alguém me ofendeu, eu chamo para um duelo. Porque, se eu não chamar para o duelo, eu sou um covarde ou não tenho honra. E já aprendemos aqui com o Evangelho que não se lava honra com sangue. Né? Sangue não limpa honra de ninguém. Muito pelo contrário, até cria mais dificuldade. A Neide Cristina de Siqueira. Diga aí, Neide. Valdeni, vou aproveitar o gancho para te pedir uma ajuda. O que acontece? Eu estou fazendo o estudo do livro Memórias de um Suicida. E aí, hoje, no último programa, né, eu estava escutando, e a Berenice contou um caso que a dona Ivone falou mais ou menos. Eu vou falar rápido, só para você me dizer me explicar. Era um pai de família que teve uma dificuldade, reclamou com a mulher não gostou, ficou chateada, pegou os 2 filhos e foi para a linha de trem e se jogou. Um filho morreu, ela não morreu, mas ficou sem as pernas, e o outro ficou também sem as pernas, o outro filho. E o marido abandonou, né? Ficou muito chateado, acabou indo embora e tal. Nesse caso, ela, né? Ela provocou tudo isso, né? Então, ela vai responder. E o filho que... Qual foi, assim, que não tem um injustiçado, né? Como é que fica o que aconteceu com o filho? Neide, cada caso é um caso. Não dá para generalizar. Quando morre no trem é porque aconteceu isso. Quando se suicida dessa maneira, é porque aconteceu aquilo. O que nós podemos afirmar com certeza ela duelou com o marido. E sabendo que perderia, cometeu ou tentou cometer suicídio. Isso foi um duelo dela. E os filhos que estavam com ela, e aí ela, na intenção, imagino eu, tá? Eu não conheço a intenção das pessoas, mas na intenção de punir o pai, ou de levar o pai a se sentir culpado, joga os filhos também na linha do trem. É claro que essas crianças não estavam ali por acaso. Não há acaso nas leis de Deus.
Mas o que aconteceu efetivamente, aí eu não tenho como responder. Aí eu vou até lembrar uma coisa que a gente fala lá nas quartas-feiras, né? Lá na rádio. Pode perguntar o que você quiser, desde que aceite, eu não sei como resposta. Eu não sei o que passou pela cabeça dela. Mas o que a gente pode dizer é, não houve injustiça para aquelas crianças. Agora que a mãe vai ter que responder? Vai. O pai vai ter que responder? Vai. Cada um vai ter que responder proporcionalmente à sua responsabilidade. Não sei se eu atendi a sua expectativa, a sua questão. Senão, Não, fica à vontade atendeu, para... era isso. Não, porque na verdade eu queria saber, assim, porque a criança entrou ali sem, né? Um morreu e o outro, mas eles não tinham responsabilidade, não foram eles, né? Foi uma raiva dela que acabou. Então eu queria saber exatamente isso, né? É porque eles não estavam ali por acaso, eles tinham também, naturalmente, tiveram que passar por isso. Ok, obrigada, Valdemir. De nada. Alguém mais? Podemos? Então, podemos continuar? No item 14. Item 14. Que juízo farão de mim, costumar dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar a quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que proceder de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre, e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos? Que contas ficareis devendo à sociedade por a privardes de um de seus membros? Pensaste no remorso que vos assaltará por haver de roubados a uma mulher o marido, a uma mãe um filho, ao filho o pai, que lhe servia de amparo? Certamente, o autor da... Perfeito. Né? Vamos pegar aqui por parágrafo, fica mais fácil para a gente. De novo, né? A coisa do orgulho. O que vão pensar de mim se eu não exigir uma reparação? Ou se eu não aceitar a exigência de uma reparação? Os loucos, como vós, dirão que você é um covarde. Mas os sensatos vão dizer que você, sensatos, os cristãos, vão dizer que você está agindo de acordo com as leis de Deus. Porque qual a essência da lei do universo? Qual é a lei essencial do universo? Não é a lei de amor? Quem ama não convida alguém para um embate, especialmente um embate de morte. Quem ama não mata alguém. Quando nós fazemos isso, é porque o nosso orgulho, o nosso ego, ainda está tão inflado que nós não aceitamos de novo a página. Parece que é bem atual, né? Bem complementar a página e a mensagem. Né? Nós ainda temos um ego tão inflado que não aceitamos qualquer ofensa, como lembrou aí a Roberta Capozzi. Né? Eu fico muito triste quando não agrado. Capozzi, me permite uma brincadeira. Se estivesse no consultório, ia dizer, bem-vindo ao consultório de Jesus. Ou bem-vindo ao posto de Jesus. Porque nem Jesus conseguiu agradar a todos. É isso mesmo. E nós ainda temos essa pretensão de agradar a todo mundo. Isto é o nosso orgulho, como ele lembra aqui, né? Os orgulhosos, ou os loucos, como vós, acharão que vocês são covardes, não existe uma reparação. Então, o que a gente precisa entender é que a doutrina, ou o Evangelho de Jesus, nos convida sempre à humildade, nos convida sempre à simplicidade. E a recomendação é: ore, ame os vossos inimigos. Ore por aqueles que vos ultrajam, por aqueles que vos ofendam, por aqueles que vos magoem.
Simples? Não. Não é nada simples. Pelo menos para mim. Não é nada simples. Mas eu já sei o que devo fazer. E isso aumenta a minha responsabilidade. Porque quando eu não sei, eu não sei. Mas quando eu sei, quando eu conheço, a minha responsabilidade é aumentada. Então, o que eu preciso assimilar, entender, é essa minha necessidade de transformação, de transformar o egoísmo em altruísmo, de transformar o orgulho em humildade, de me transformar naquele homem de bem, que está lá no capítulo 17, a gente vai chegar lá, 17 do Evangelho. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade. Esse é o objetivo. E quando eu aceito um duelo, ou quando eu convoco um duelo, imponho um duelo, seja ele a espada, ou seja ele verbal, ou em pensamento mental, eu estou sendo egoísta. Estou longe dessa ideia de ser cristão, como nos recomenda Jesus. Diga aí, Maurinho. Eu estava aqui pensando, né, sobre essa questão que a Neide trouxe e a sua fala agora reacendeu ainda mais essa discussão, né? Que são aquele capítulo do Evangelho, causas anteriores e causas atuais das aflições, né? Então, por exemplo, no caso do duelo que nós estamos estudando aqui, né? Ninguém vem programado, você vai reencarnar e vai duelar com 50 pessoas lá. Ninguém tem isso. É aquilo que ocorre naquele momento, é escolha nossa naquele ponto, que vai gerar, sim, consequências futuras. Então, no caso que a Neide trouxe, né, aquela mãe, com certeza, não reencarnou para ter essa atitude. Não reencarnou, mas, por um impulso qualquer, ela vai lá e toma essa decisão. Os espíritos também que, porventura, estão com ela e ainda numa condição de não poderem reagir, muitas das vezes também não traz no seu histórico reencarnatório algo desse tipo. E, ao desencarnarem, podem ter atitudes bem diversas. Exemplo disso, o aborto, né? Quantos espíritos abortados, ao retornar ao mundo espiritual, conseguem compreender a atitude daquela que seria sua mãe e perdoam e seguem em frente. E outros que se revoltam, tornam-se obsessores e tudo mais. Então, isso prova que nem sempre as questões que nós somos acometidos estão vinculados a algo que nós precisamos passar nessa encarnação. Às vezes, aquele problema acontece naquela encarnação. Dívidas que nós vamos contrair nesta encarnação. Então, exato. E aí, a gente entende, por exemplo, no caso que a Neide trouxe lá do Memórias de um Suicida. A criança que desencarnou poderia ter, no gênero de desencarne, esse desencarne. Ok. A criança que não desencarnou e teve o prejuízo físico poderia ter também, no gênero de reencarne, a experiência de passar por essa deficiência física. Ou não. Isso ter acontecido por atitude exclusiva da mãe, mas, a depender de como ela vai lidar com essa dificuldade a partir dali, isso pode ser um salto de qualidade na sua evolução. Então, tudo é aproveitado pela misericórdia divina. Tudo é aproveitado. No sentido de quê? De nós conseguirmos nos adiantar espiritualmente. Mas também nada ficará desapercebido daquilo que fizermos de equívoco, porque teremos que reparar. Então, essa matemática, né, como o Valdemir falou, né, nem sempre a gente sabe explicar. Mas, lá no texto de Causas Atuais das Aflições, ele mostra isso. E aí eu vou pedir licença para dar uma lidinha rápida nesse item, que eu já separei aqui, só para acrescentar no nosso estudo. Lá no item 4, do capítulo 5º, né,
que vai entrar exatamente nesse item, causas atuais das aflições. E aí diz assim: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta, ou seja, em vidas passadas. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Ou seja, são coisas que nós escolhemos agora. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Ah, olha só, eu quero mergulhar lá entre os tubarões. Eu vou mergulhar sem aparelho, sem gaiola, sem nada. Eu sou o cara, eu sou o Aquaman, vou mergulhar entre os tubarões. Mergulha, está lá um tubarão mais assanhado, com mais fominha, vai virar comida de tubarão. Aí vai dizer assim, mas ele estava lá previsto de ser comido por tubarão? Até poderia, mas também poderia estar aqui enquadrado na sua imprevidência. Eu adoro andar de moto. Ok, tem gente que anda de moto a 100, a 80, 200 e a 300 quilômetros. Pode acontecer um acidente e desencarnar dali. Pode ser o gênero de desencarne? Pode, mas pode ser imprevidência, imprudência. Então, o Evangelho ele nos fala que existem também essas possibilidades, né? E aí ele continua. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. E aí, de novo, relações desse tipo nós criamos a toda hora. E as consequências, muitas das vezes, não têm vínculo com o passado. Nós estamos construindo agora. Então, demos um spoiler. Depois o pessoal vai lá no capítulo 5º, no item 4º, e terminem de ler, tá bom? E façam suas reflexões. Desculpa aí, Valdemir, vamos em frente. Não, tudo bem. Valeu, e foi importante que eu me lembrei de um outro fato, de um outro duelo, que às vezes a gente não pensa, e você mencionou aí, que é o aborto. Lá no livro Das Fronteiras da Loucura, há um duelo entre uma mãe e um feto. Um espírito que está reencarnando, está no seu útero, mas é um inimigo, e eles duelam energeticamente, duelam ferozmente. E, obviamente, o espírito reencarnante está muito mais enfraquecido e acaba perdendo a batalha e morre, vou botar aspas aqui, por favor, tá? Morre porque ele não tem a chance de reencarnar como estava previsto. E aí, desse duelo, gera uma grande obsessão, como você lembrou. Então, ela reencarnou para abortar? Não. Ela reencarnou para dar a oportunidade àquele espírito de se reencontrarem, se ajustarem, se reconciliarem. Aí é a causa atual da aflição. Ela gerou essa situação. Então, e nem o espírito estava ali para ser abortado. Perfeito. Né? Foi uma situação que surgiu naquele momento, né? Perfeito. Então, essas situações a gente tem que ver para dizer, é coisa do passado. Não, pode ser que não seja. E Kardec diz lá nesse item 4 que a boa parte das nossas aflições, para não dizer a maioria delas, são causadas atualmente. São causas atuais das aflições. Nós as geramos com as nossas vaidades, com os nossos, enfim, com as nossas dificuldades que ainda temos. Diga, Verônica. Mauro, quando a gente fala nessas coisas, toca na minha ferida, né? Quando você disse imprevidência, desse cara aí do tubarão, por exemplo, a morte do meu filho, né, por acidente de moto, ele era o carona. O condutor
ele estava numa velocidade bem alta, segundo testemunhas do local. O meu filho, como carona, só o meu filho que morreu, foi imprevidente? Não, ele era carona. Como é que ele pode ser imprevidente se ele é o carona? Quem foi imprevidente talvez tenha sido o piloto. Tá, mas vamos dizer Não que sei, estava... tá? Não sei como aconteceu o acidente. Mas, numa moto, quem dirige é quem tem o controle do que está acontecendo. O carona está à mercê do que está acontecendo. Porém, poderia estar na programação do meu filho. Poderia. Mas que nem um caso que eu vivi lá nessa casa, minha casa de origem, né? Teve uma família que foi lá porque perdeu o filho novo num acidente. Teve um acidente, na verdade, ele não estava no acidente. Aconteceu um acidente, ele estava seguindo junto com um grupo de primos, o carro da frente sofreu um acidente. Ele, então, parou para ajudar. O carro começou a pegar fogo, ele conseguiu tirar uma pessoa, tirou 2 pessoas, foi tirar a terceira pessoa, não conseguiu, morreu. Ele e a outra pessoa morreram. Os outros 2, que ele retirou, sobreviveram. A família ficou revoltada, porque o filho morreu nessa condição, o acidente do outro lá da frente, não sei o quê, que não tinha que ter feito aquilo e tal. E aí ele traz a comunicação pedindo para que a família perdoasse o primo, né, que estava no carro da frente, que sobreviveu, porque ele não tinha sido responsável pela morte dele. Ele, naquele episódio, era o momento do desencarne dele, que ele havia, no seu planejamento, pedido para que ele desencarnasse daquela maneira, fins, resgates do passado. Ok? Então, a gente enxerga aí, mas se a pessoa não tivesse ido, estava viva até hoje. Não se sabe. Porque também ninguém desencarna antes da hora, a não ser pelo suicídio. Uhum. Não é? Então, nós temos que ter sempre muita cautela quando fazemos esse tipo de ponderação. Porque pode ser uma situação que esteja no planejamento, como pode não ser e cair na causa das atuais das aflições. Entendeu? Entendi. Então, é isso. Tá bom, obrigado, Mauro. Guardadas as devidas proporções, seria responsabilizar os passageiros do avião pela queda do avião. Exato. O piloto bebeu, ficou bêbado, derrubou o avião, e as pessoas que estão no avião são responsáveis? Não. Podia até estar na programação delas desencarnar num acidente de avião, mas não que elas sejam ou serão responsáveis por aquele acidente. Então, é a mesma coisa, Verônica. Guardada aí, obviamente, as devidas proporções. Vamos adiante? Obrigado, Valdemir. Falou. Pode seguir? Sigamos. Certamente, o autor da ofensa deve uma reparação. Porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convém que algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhes são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Mas, além de ser estúpido, arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dá-se-á que, morto este, a afronta qualquer que seja deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois, senão a satisfação sede de vingança, a triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe,
Onde há reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens... Ok, Carlos, deixa o último parágrafo para a gente comentar mais à frente aqui. Eu achei interessante aqui uma fala que ele diz aqui. Deixa eu achar aqui. Né? O sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que, se falso, deveria desaparecer por si mesmo, e, se verdadeiro, deveria se ocultar no silêncio? De novo, a página de abertura. De novo, a minha fala aqui no início a respeito da página. As razões para que não tenhamos, para não darmos atenção ou para não nos preocuparmos com o que o outro fala. Se for verdadeiro, ok. Ele está falando a verdade, esquece, acaba e esquece a situação. Se for verdadeiro, mais uma razão. Então, essa é a situação. Aquele que ofendeu, ele começa dizendo aqui, né, deve uma reparação. Mas não seria muito mais lógico, mais óbvio, mais cristão, mais espírita, ele dá a reparação por ele mesmo? O reconcilia-te, como Jesus nos recomenda? Então, se alguém me ofendeu e eu me sinto ofendido, eu vou me esforçar por me reconciliar, não por me vingar. Então, e se alguém me ofendeu, é porque eu ainda estou no nível de suscetibilidade que me ofendo com o que o outro fala. Até no trabalho que nós fizemos lá em Niterói, um dia desse aí, né, eu lembrei lá, perguntando lá as pessoas de lá, né, que eu falei sobre perdão, e eu perguntei a eles se Deus perdoa. E muita gente ficou na dúvida, muita gente levantou a mão, Deus perdoa, Deus não perdoa. Né? E Deus, em realidade, não perdoa ninguém. Porque nós só perdoamos alguém quando nos sentimos ofendidos. Quando alguém me ofende, eu me sinto no direito, da obrigação, cristã, enfim, de perdoar. Mas quando é que Deus vai se ofender conosco? Então, em realidade, quando ele fala Deus perdoa, quem perdoa somos nós mesmos, nos perdoando. Quando eu perdoo o outro, eu estou me perdoando. E precisamos caminhar para não duelarmos mais e para não precisarmos perdoar. O dia que eu não tiver nada para perdoar, tiver ninguém para perdoar, eu estou bem. É claro que eu preciso olhar o que eu preciso de perdão. Eu acho que esse é um caminho que nós precisamos estar mais atentos. Eu preciso perdoar? Preciso. Mas eu preciso de perdão. E aí eu preciso dessa humildade. Aquele que ofendeu deve uma reparação. Então, eu volto e peço desculpa. Eu me reparo. Eu me reconcilio. Se o outro quiser, ótimo. Ganhei o irmão. Se não quiser, fiz a minha parte com toda certeza. Tudo bem? Perfeito. Podemos continuar, Carlos? Vamos lá. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Em se verificando isso, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier abordou em 1861. Pois é, parece que é simples, né? Quando a caridade for regra de conduta dos homens, eles confirmarão ou conformarão os seus atos e as suas palavras com essa máxima: faça ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse. Então, no caso aqui da reparação, alguém me ofendeu. Como é que eu gostaria de ser tratado? Esse é o ensinamento de Jesus. E parece simples. Lá no capítulo 11 também, tem uma mensagem de Sansão, o membro lá da Sociedade Espírita de Paris, que diz: ame bastante e sereis felizes. E nós ainda lutamos muito para sermos felizes, mas dentro do nosso nível de felicidade, dentro do nosso entendimento de felicidade.
ainda não entendemos a felicidade como uma recomendação, como aquela orientação de Jesus, de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Ainda temos algumas coisas para aprender desse evangelho. Daqui, pelo menos para mim, né? Daqui umas 50 reencarnações, eu vou estar com um pouco mais de conhecimento desse evangelho. Por enquanto, a gente está soletrando, né? Começando a soletrar o beabá aqui do evangelho. Diga, Verônica. Verônica. Ô, Valdemir, eu vou ser bem sincera, sabe? Quanto a essas palavras, perdão e desculpa, eu sou muito radical. Como a gente aqui está em aprendizado, né? Porque eu penso da seguinte forma: se a pessoa sabe que vai magoar ou que vai ofender, que vai ter uma má ação perante outra pessoa, por que faz? Porque ela é doente. Ou não evita isso para depois não vir com aquela cara de santa. Ah, você me desculpa. Eu tenho horas que não aceito. Porque aí entra esse meu raciocínio. Pô, peraí, a pessoa sabe que está errada, que está fazendo a coisa errada, e vem com aquela cara deslambida me pedir desculpas. E tem hora que eu vou ser sincera aqui. Não aceito a desculpa. Sei que eu também estou nesse rol. Eu não sou santa e estou longe disso. Mas eu sou muito radical com essas duas palavras. Me desculpem a sinceridade. Verônica, duas coisas para se repensar. Radicalidade. O radicalismo é sempre muito perigoso. Eu estou usando a palavra que você usou, tá? Eu sou tá bom. Então, estou usando as suas palavras. Radicalismo é sempre muito perigoso. Qualquer tipo de radicalismo. Político, religioso, do futebol, a gente sai matando os outros porque não pensa igual a gente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Depois, o ensinamento do Cristo, que está lá na oração dominical, perdoa as nossas ofensas na proporção que perdoarmos aos nossos devedores. E quando Kardec explica isso lá, ou os espíritos explicam, ele diz a Kardec: Jesus, ou Deus, não está te perdoando todos os dias? É verdade. E eu não estou no dever ou na obrigação, ou não estaria, pelo menos, na obrigação de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito? São reflexões, tá? Eu não estou te... É isso mesmo, tá certo? criticando, não. É para você refletir a respeito disso. Porque se você não perdoa, também não será perdoado. Nem tudo eu perdoo mesmo, não, entendeu? E isso está escrito lá. Se não perdoardes o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. E não é o vosso Pai, é a lei. É a lei de amor, justiça e caridade que me manda perdoar. Se eu não perdoo, eu também não estou me perdoando. Estou colocando um saco de batatas podres na minha costa e caminhando com ele o dia inteiro para lá e para cá. Então, é só para você refletir e ver o que você pode fazer a respeito do seu radicalismo. É verdade. Mas você entendeu, assim, mais ou menos o que eu quis dizer, né? Eu sei até que eu estou errada, entendeu? Eu sei até que eu estou errada, porque eu também estou nesse rol aí. Mas eu acho que tem gente que não tem senso. A pessoa sabe que vai errar, que está errado, que vai falar besteira, mas insiste. Aí depois passa um dia, vem para cima da gente. Ai, olha, hoje é que eu pensei direito, eu não deveria ter feito isso. Olha, mas eu só olho e observo. Verônica, que bom que no dia seguinte ela teve tempo de pensar. Que bom que ela pôde refletir e voltar para pedir desculpas. Porque teve muitas vezes, Verônica, que nós fizemos isso e não pedimos desculpa. E me permita aqui, rapidinho, acho que eu não sei se eu contei aqui, ou no outro grupo que eu faço parte, mas eu atendi certa vez um rapaz que frequentava um centro lá no Rocha, ali na linha da Central do Brasil, por ali, perto do Meia, por ali. Fui até fazer uma palestra lá à noite. E, segundo esse rapaz que eu atendi no consultório, o dirigente do centro era muito grosseiro, era muito mal educado e destratava muita gente.
Um dia ele faltou, adoeceu, não foi trabalhar, e numa reunião mediúnica perguntaram ao guia, lá, o orientador mediúnico da reunião, por que uma pessoa tão grosseira trabalhava no reunião mediúnica e era tão grosseira assim. E o mentor disse para eles, nós estamos muito satisfeitos com ele. Porque na reencarnação passada, ele não perguntava nada. Ele nem falava. Ele matava. Nessa, ele não matou ninguém. Então, a gente olha para trás, será que essa tua amiga, tua irmã, tua prima, tua vizinha, também não foi assim? Na vez anterior, ela não tinha de pedir desculpa, não. Ela te matava. Ela te xingava. E hoje ela está pedindo desculpas. Isso é progresso. E é isso que nós temos que olhar para nós. Porque nós também fazemos as mesmas coisas, guardadas as devidas proporções. Mas também fazemos. Se não fizemos hoje, se não fazemos hoje, fizemos ontem com toda certeza. E quando fizemos, alguém estendeu as mãos para nós. Tá certo. Diga aí, Suzy. Valdemir, eu tenho assim comigo uma dúvida. A Eu tenho Bíblia muitas. diz... uma em específico agora. A Bíblia diz a Deus que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. São algumas das Questão 13 do Livro dos Espíritos. Mas, assim, eu entendo a onipresença, né? A onipotência, porque Deus tem todo o poder, ele é onipresente, ele está em todos os locais ao mesmo tempo, e isso nem estou falando de Terra, eu estou falando de todos os planetas, de tudo que existe no universo, né? Mas uma coisa que sempre me deixou assim encucada é a onisciência. Porque se ele sabe que eu vou futuramente fracassar, se ele sabe que fulano vai lá e vai matar... Ele nasceu hoje, mas ele sabe que fulano vai lá e vai matar, vai jogar os 2 filhos na linha do trem, vai matar 300 pessoas numa guerra. Ele sabia que Hitler ia fazer o que fez. Eu tenho muita dificuldade de entender, se ele sabe disso, por que ele permite, então, que esses irmãos nasçam para fazer esses tipos de atrocidade. Mas ninguém nasce para fazer isso, Suzy. Ninguém nasce para fazer isso. Nenhuma dessas pessoas que você descreveu aí nasceu para fazer isso. Pelo contrário. Deus nos dá a oportunidade de sermos melhores, nunca piores. E a onisciência de Deus está na sua lei. É isso. Mauro, me permita um exemplo, talvez fique mais fácil. Deus não está olhando para mim hoje. Ele sabe, digamos assim, ele sabe que eu vou matar 200 pessoas. Mas ele sabe que, além disso, eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou amar, eu vou ajudar, eu vou ser perfeito. Uma fala de Jesus a um senador romano, lá na Galiléia. Senador, está no seu querer me seguir agora ou daqui a milênios. Você conhece essa fala, conhece esse livro. Jesus estava olhando para aquele senador ou estava olhando para o Emmanuel? O fato é que nós queremos as coisas dentro do nosso tempo. Aqueles judeus que morreram, achamos horrível tudo aquilo, mas não houve 1 milímetro de injustiça de Deus em relação àqueles fatos. Como não há em nenhum ponto outro. Então, nós queremos a coisa muito dentro do nosso tempo e esquecemos da eternidade. Aliás, a eternidade para nós é uma coisa até meio incompreensível, né? Como é que nós, limitados, seres limitados, vamos entender o ilimitado, o eterno, a eternidade? Para nós é difícil.
Mas precisamos entender. Deus, quando ele olha para mim, ele me vê espírito puro daqui a 1 trilhão de anos. Mas ele vai me ver espírito puro. É para isso que ele me criou. O sair do caminho, cair, me jogar no trilho, matar alguém, isso foi uma opção minha, que eu podia não fazer. Ele sabe que eu ia fazer, mas eu podia não fazer. Mas só porque ele sabe que eu ia fazer uma besteira, ele não me criou? Ele ia me anular? Aí ele não ia me dar a oportunidade de ser um espírito puro. Faz sentido. Obrigada. Ok? E outra Diga, coisa, Suzy, só um minutinho. Suzy, não existe essa fatalidade. Ele vai fazer. Ele pode fazer. Mas também pode não fazer. Ele vai ter todos os meios para não fazer. Ou seja, ninguém nasce adulto com uma arma na mão. Todos nós nascemos crianças para recebermos a influência, para domarmos as nossas inclinações, para que no momento daquela prova, né, a gente resista e não cometa aquilo que nós temos inclinação. Nós temos uma inclinação. Não é uma coisa fatalista, né? Senão nós não teríamos responsabilidade. Então, quando encarnamos, por maior que sejam as nossas inclinações, nós encarnamos com todos os meios e recursos para não dar asa a essas inclinações, para superarmos. Muitas das vezes não conseguimos, e aí cometemos as atrocidades. Por quê? Porque naquele ponto eu não resisti ainda. Entendeu? Entendi. Por exemplo, Hitler era vegetariano. E aí, mudou alguma coisa por ser vegetariano? Não. E Chico comia carne. Então, veja como é que são as coisas, né? Então, determinadas situações, nós ainda medimos pelo nosso metro. E aí, nesse final aqui do Evangelho de hoje, ele resume muito bem, diz aqui, ó, quando a caridade regular a conduta dos homens, nós vamos vivenciar com plenitude, não faça aos outros o que não quisermos que nos façam. Mas por que a gente ainda faz? Porque nós não vivemos a caridade a ponto de regular as nossas ações. Por isso que isso acontece. Ô, Suzy, o que você acha do doutor Bezerra de Menezes não existir? Como assim? Sim, se Deus ele ia fazer besteira, Deus cancelou ele. Não pode. Não pode? Pois é. Ele fez muitas besteiras. Muitas. Fez inúmeras besteiras. Tem um livro dele, chamado A História de um Sonho, que vale a pena você ler. Eu acho que eu já até botei no grupo aqui uma vez. Não sei se eu botei. Ele contando as atrocidades que ele fez. Aí Deus ia cancelar o Bezerra? Não. Hoje, todos nós agradecemos o trabalho do Bezerra. Deus, quando fez, estava olhando Bezerra. Não estava olhando aquele cidadão lá atrás que fez um monte de bobagem. Entendi. Bom? Entendi. Finalmente eu entendi. Beleza. Diga, Neide. Neide Cristina. Serei breve. Não, Valdemir, é porque uma vez eu estava numa palestra e houve uma discussão dessa mais ou menos do que Verônica falou. Mas o palestrante também é o seguinte, olha só, também não adianta você a todo momento eu faço uma coisa com você, me desculpa, Valdemir. Aí daqui a pouco eu vou de novo, desculpa, Valdemir. Porque também, segundo ele, também não adianta você a todo momento continuar fazendo e só pedindo desculpa, mas não para de fazer. Então, chega um momento também, segundo o que eu escutei, que você também tem o direito de, olha, agora eu não vou desculpar e vou seguir meu caminho, vou pegar o meu rumo. Isso não é correto? Você tem um direito, mas é dever, é certo? É cristão? O problema de errado é do outro, Neide, não é seu. Sim, mas eu digo que toda hora que uma pessoa faz uma coisa com você, desculpa, e não para nunca. Mas, Neide, é problema meu. Isso é um exercício, Neide. É um exercício. Ninguém muda de um dia para o outro.
mas nós temos que exercitar a virtude. É a mesma coisa que ele falou lá. Né? Estamos muito satisfeitos com ele, porque ele, nessa encarnação, não matou ninguém. Mas é ainda endurecido. Então, o fato da pessoa ir lá pedir desculpa, porque ela está reconhecendo que fez algo errado, mas ainda não é suficiente para não fazer errado. Entendeu? O cachorro em cima do prego. É, Nós conhecemos a história. Né? exatamente. O cachorro em cima do prego. Ainda a dor ainda não foi suficiente para tirar ele de cima do prego. Só para chorar. Diga, Carol. Pergunta rápida para o Valdenir. Você pode repetir o nome do livro, que eu não anotei, comi mosca? História de um sonho. História de um sonho. História de um sonho. Eu vou ver depois, acho que eu tenho ele aqui em PDF, eu boto no grupo. Fala, Verônica. Obrigada. Olha só, isso aí que a nossa irmã falou, foi a Suzy, né? Foi a Suzy? Agora há pouco. Foi. E toda hora a pessoa faz uma besteira. Não, desculpa. Desculpa. É a Neide, é. Desculpa, tá? Desculpa. Isso quase todo dia. O que ela falou é a mesma coisa que eu penso. Aí eu fico olhando para a pessoa e falo assim, Jesus, é muita falsidade para o meu gosto. Não, ela Verônica. toda hora Verônica. desculpa. Aquilo me irrita. Isso me irrita profundamente. Verônica, olha eu ouvi toda hora isso e a pessoa está fazendo toda hora a mesma coisa. Olha, gente, eu tenho que evoluir muito, entendeu? Todos nós. Olha aqui, Verônica. De novo essa frase aqui, ó. Quando a caridade regular a conduta dos homens, a caridade ainda não regula as nossas condutas. Nós ainda somos muito distantes desse ponto. Então, por isso que nós temos essa dificuldade. Agora, eu não poderia ter um outro olhar? Ou seja, se a pessoa está me dando a chance de exercitar o perdão, de exercitar a paciência, de exercitar a indulgência. Então, é isso. Então, quando eu me irrito com relação àquele exemplo, aquela oportunidade que a pessoa está me dando, é porque a caridade ainda está longe de regular as minhas ações. Jesus, hein? Ué. E olha só, Mauro, às vezes a pessoa me irrita de uma tal maneira, desculpa, ai, meu Deus, eu não queria fazer. Aí vem, desculpa, aí sabe o que eu falo? Que tem hora que eu não aguento não, tá? Pô, olha só, eu falo para a pessoa, cara, se manca, você já me pediu trilhões de vezes desculpa e está fazendo a mesma coisa. Aí eu falo, isso, é melhor você sair até de perto de mim para não haver um outro problema. Me desculpa, mas eu estou agindo com a maior sinceridade. Verônica, pode falar, Valdenir. Você já fez isso 1 milhão de vezes. E 1 milhão de vezes você foi perdoada. Entenda isso, por favor. Eu tenho que entender realmente isso. Você já fez isso 1 milhão de vezes, já pediu desculpa 1 milhão de vezes. Já teve muitas vezes que você não pediu desculpas. Você foi lá, feriu, magoou, machucou e não pediu desculpas. Depois você aprendeu a pedir desculpas. É processo, é crescimento, é elevação. Eu acho que isso daí é para exercitar a minha paciência, para mim aprender. Você acha? Eu tenho certeza. Certeza. Eu não acho, não, tenho certeza. E aí, eu vou falar igual aquela mulher da novela, não é brinquedo, não. Tem que exercitar. Diga, já. Tá bom. Nós temos que entender também da seguinte maneira, eu entendo pelo menos da seguinte maneira, nós estamos aqui nessa reunião aqui, né, emanando só coisas positivas, debate, né, todos com as suas opiniões, e nós podemos sair daqui, por exemplo, vou dar um exemplo meu, eu posso sair dessa reunião aqui, me achando assim, e Deus amanhã pode botar uma pessoa dessa aí na minha frente, né, como a menina está falando aí, da pessoa que está ofendendo. Deus pode falar assim, pô, vou testar o Jorge. Vou botar uma pessoa para ver se realmente ele está, a reforma íntima dele está em evolução. Muitas vezes pode acontecer exatamente isso. Olha, Jorge, pode acontecer, não precisa nem aparecer uma outra pessoa. Basta a gente olhar no espelho, a outra pessoa já está lá.
É mesmo, Mauro. É mesmo, verdade. É difícil? É difícil demais, né? Muito difícil. O ser humano realmente é uma evolução muito constante e muito lenta, né? Como o Valdemir falou aí, já falou aí várias vezes, é uma evolução muito lenta. Nós estamos realmente engateando na questão da caridade, da evolução como ser humano, como reforma íntima. É algo muito lento. É E muitas vezes verdade. nós somos testados diariamente. Diga, Silvane. Rapidinho. Eu tinha levantado a mão, mas você falou, e agora o Jorge falou também. Quando eu acordo, eu sempre agradeço o dia, o despertar, a oportunidade, e peço a Deus que Ele me dê uma oportunidade de eu ser melhor hoje, né? A cada dia. E essas situações que a Verônica colocou aí, e a outra colega, a Neide, são as oportunidades que nos são apresentadas diariamente. Então, se a gente puder, passa batido por mim também. Não digo que eu perceba tudo, não. Mas se a gente conseguir perceber isso, cada vez que te pede perdão, que alguém pede perdão ou desculpas, você está aí a oportunidade, como você falou, Mauro, e o Jorge também. Então, que a gente consiga perceber isso, porque a gente não pede a Deus, depois ele vai dizer assim, olha, eu te dei a oportunidade, você não aproveitou. Mas é isso. Falou tudo, Silvânia. Brigadão. Falou tudo. Lembra daquela anedota que eu já contei aqui uma vez, né? Tinha lá uma cidade, o rio estourou lá, começou a encher. E aí tinha um religioso que falou, Deus nos ajude, Deus vai nos ajudar. Aí passou o pessoal, olha, estourou lá a represa, vamos embora. O pessoal, vamos embora. Ele falou, não, pode ir que Deus vai me ajudar. Aí começou a encher. Aí ele foi para o segundo andar da casa. Aí passou o barco. Vamos, está enchendo. Pode ir, Deus vai me ajudar. Aí ele foi para o telhado, porque a água já tinha coberto o segundo andar. Aí vem um helicóptero. Olha, vamos embora, cara, só falta você. Não, pode ir, Deus vai me ajudar. Morreu afogado. Chegou no céu. Senhor, o senhor me abandonou? Como abandonei? Mandei te avisar, mandei o barco, mandei o helicóptero, tu não quis. Então, às vezes, nós somos teimosos. Vamos, então, à nossa prece. Nossa irmã Roberta Capozzi está ansiosa. Fizemos hora hoje. Ela pediu desde ontem. Isso. Só que hoje eu vou ler. Hoje eu não vou fazer uma oração. Eu vou ler porque eu achei uma oração que cabia muito bem ao nosso estudo de hoje. É uma oração do livro de Preces Espíritas, do Pompílio Pocera de Eufrásio. É pequenininha, é rapidinho, mas eu acho que cabe muito bem ao estudo de hoje. Ok. Vamos lá. Deus onipotente e justo, vos rendemos graças por terdes permitido que nos exercitássemos no desenvolvimento da nossa mediunidade, para que possamos levar aos nossos irmãos infelizes um pouco do vosso bálsamo, do vosso amor. Dai-nos a luz precisa para conhecer-vos e amar-vos, força para sermos caridosos, pacientes e justos para com os vossos irmãos, fé pura para persistirmos no cumprimento das vossas santas leis, pois sabemos que todas as misérias deste mundo provêm da violação delas. Fazei, Senhor, que em nós o bem vença o mal, o amor vença o ódio, a verdade o erro e o perdão a vingança, que possamos conhecer sempre o porquê da dor, a fim de que não nos falte a coragem para bendizê-la, como bendizemos o cautério que nos faz sarar a ferida, e tenhamos para cada afronta uma palavra de indulgência, para cada ingratidão um pensamento de amor, para cada amargura sofrida uma prece de agradecimento. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Uma linda prece, Roberta. Obrigada. Então, meus irmãos, na semana Obrigado, que vem,
voltaremos no item 15. Tá bom? Tá bom. Muita paz a todos.